Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 8 de maio de 2024 e o manancial de hoje pede para que seja cantado o hino 148, Hora Bendita. Vou estar deixando no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o hino e vou estar lendo agora a letra desse hino. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda a dor, trazendo auxílio do Senhor, em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora da oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E finda a hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte, do pavor, então será, sim, só louvor. Amém. Que hino lindo, maravilhoso. E fala aqui, que nessa vida, teremos as aflições. Muitos estão passando por pavor nesse momento, lá no sul. E que a fé deles se fortaleçam em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar operando milagres lá, naquela região, para aquelas pessoas, com aquelas famílias, e os que Jesus, pela vontade dele, levar lá no céu, vai ser só louvor mesmo a Deus em adoração. E o Senhor é bom e tens cuidado de nós, tens cuidado, Senhor. E é isso que esse hino fala, que aqui tem horas de aflição, tem dias maus, tem a tentação, tem o pavor, mas lá no céu haverá descanso, haverá louvor, haverá só felicidade, todas as lágrimas vão ser enxugadas. Que o Senhor possa estar lá operando milagres lá no sul neste momento. Continuemos a oração pelas pessoas de lá, porque a oração tem poder, e é exatamente isso que fala o nosso manancial de hoje, o poder da oração. E o autor se inspirou na passagem que há em Daniel 2, do 1 ao 20. Vamos à leitura. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse.
Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. O manancial de hoje ele pede para ser lido até de Daniel 2, do 1 ao 20. Eu li até o 23, para terminar certinho, mas a revelação do sonho, Daniel vai interpretar o sonho que o rei teve a partir do 24. Só que fica muito extenso, vai ficar muito extenso o manancial. Eu peço que vocês leiam em casa, peguem a Bíblia e leiam a interpretação que teve Daniel, onde ele revelou o mistério que havia nesse sonho desse rei, através do poder da oração dele, que pediu ao Senhor para que fosse revelado, e Deus revelou esse mistério para ele poder revelar ao rei. O manancial de hoje foi de autoria de Cláudio Souza, O Poder da Oração. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Sabemos que Daniel era de família nobre, um jovem culto que tinha uma fé heróica. Diante dos grandes desafios, sempre buscava a solução por meio da oração. O texto diz que Daniel se reuniu com seus amigos e pediu que clamassem por ajuda do céu, que passassem um tempo orando, que buscassem a face do Senhor. A ausência de oração na vida do cristão é reflexo de uma vida espiritual pobre e pode ser classificada como autossuficiência, e isso é pecado. Certa vez li que, enquanto a vida de oração nos afasta do pecado, o pecado nos afasta de uma vida de oração. À medida que investimos tempo em oração, mais fracos demonstramos que somos, porém mais fortes nos tornamos em Deus. Quando priorizamos a oração, Deus nos enche de alegria e de paz que excede toda a lógica humana. Ele nos aponta o caminho a seguir e mostra a sua vontade, que naturalmente nunca saberíamos. Como diz o profeta: chame a mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Jeremias 33:3. Muitos cristãos estão deixando de participar dos cultos de oração em suas igrejas.
Muitos nem dobram mais seus joelhos para clamar a Deus diariamente. Vivemos tempos estranhos, como diz Jim Cymbala. Quando deixamos de orar, isso se deve principalmente ao fato de não reconhecermos que precisamos de Deus. Caro leitor, pare tudo agora e busque a Deus em oração. Invista pelo menos 15 minutos todos os dias em oração e constate como sua relação com Deus vai mudar. Aqui termina o manancial e eu acho esse tempo até muito pouco, né? Eu já fui uma cristã que orava muito pouco. Eu não estava sendo grata a Deus, não estava buscando direção em Deus para minha vida e fazia o Pai Nosso apenas, mas não entregava o meu caminho ao Senhor diariamente. Eu estava em pecado da autossuficiência e isso era pecado e eu nem ao menos sabia disso, porque eu estava longe da comunhão com os irmãos na igreja. E o pecado da autossuficiência é você querer alcançar objetivos na sua vida, alcançar metas na sua vida, seja profissionais, sejam pessoais, sem antes pedir a direção do Senhor. Sem antes perguntar ao Senhor se é esse mesmo caminho que Ele quer para a tua vida, se é esse mesmo sonho, se o mesmo sonho teu é o do Senhor. Esse é o pecado da autossuficiência. Eu estava vivendo esse pecado sem saber. E é um pecado gravíssimo, porque você nem acorda de manhã, nem respira se Deus não quiser. Se Deus quiser, Ele acaba com a tua vida assim, em um segundo, não é mesmo? E olha só quanta ingratidão a Deus eu tinha no coração e eu nem sabia. Quando eu li a passagem bíblica de Marta e Maria, né, eu me identifiquei exatamente com a Marta. Eu era a Marta dessa passagem bíblica, né, que estava para lá e para cá, fazendo as coisas, trabalhando, cuidando da casa, trabalhando fora, trabalhando e não parava um segundo para ouvir o que Jesus tinha a dizer, né? E Maria estava lá, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Graças a Deus, o Senhor me acordou para essa verdade. Né? E quantas pessoas estão assim, né? Quantas mulheres estão assim hoje em dia? É necessário trabalhar, sim, é necessário, mas é necessário também entregarmos a nossa vida a Deus. Né? Por mais que esteja cansada, a prioridade é Deus. Porque é Deus que te dá tudo. Simples assim. Ele que te dá o trabalho, Ele que te dá o ganha-pão, Ele que provê na tua vida, né? Então, sejamos primeiramente gratos a Ele e que a gente possa estar sempre, primeiramente, em oração, pedindo ajuda ao Espírito Santo para poder ouvir o que Jesus quer de nós, o que Ele quer de nós. Depois, nós pedimos por misericórdia ao Senhor para que Ele nos ajude com os nossos afazeres de casa, com o nosso trabalho, com os nossos sonhos e planos e planejamentos, que Ele esteja sempre à frente de nós. Então, tira um tempo maior, acorda mais cedo para orar para o Senhor e entregar a primeira parte do primeiro tempo do seu dia para Ele. É necessário, porque o mal existe, o mal tem trabalhado ocultamente, né? Quem serve o mal é bem mais prudente, como diz a palavra do Senhor, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos de Deus. E é isso, é o que a palavra diz sobre nós, porque nós não estamos sendo prudentes. Um monte de gente se diz cristão aí. Será que estão orando? Será que estão em comunhão? Olha, eu vou ser sincera e aproveitar e dar um puxão de orelha. Na minha igreja há um jardim de oração. É antes da EBD. Há um jardim de oração e é tão vazio. O correto era para estar com todos ali, 8 horas da manhã no domingo na igreja, orando. No jardim de oração é o mais importante, assim, ao meu ver, como você deve começar o seu dia. É um exemplo de você começar os seus dias todos os dias, não só no domingo. É para você começar os seus dias todos os dias, orando a Deus. É um exemplo, entende? E é bem pouca gente que vai na igreja nesse horário, né? Então, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque nós nos dizemos cristãos, mas o principal, nós não estamos lá, que é a oração, que é entregar ao Senhor o nosso primeiro dia de oração.
Creio que alguns sim fazem a oração em casa, com certeza. Mas faça em casa e também faça lá na igreja, em comunhão com os irmãos, que é assim que devemos começar o nosso dia, não só no domingo. Entregar o nosso primeiro tempo a Jesus, a Deus, para que Ele nos direcione, para que Ele possa, quando for da vontade dEle, nos usar e nós estamos preparados com a palavra no nosso coração, na nossa mente, e poder falar aquilo que o Senhor queira para nós, para que a gente fale para os outros, né? E uma vez eu vi uma frase dizendo, sabe o quê? Que eu acho até que ficou bem impactado na minha vida também, para eu aprimorar a minha vida de oração com Deus, que é muita hipocrisia você não ter 1 hora do seu tempo para Deus todos os dias, mas não querer passar a eternidade com Deus nos céus, né? Então é realmente a hipocrisia. Você não tem tempo para Deus aqui na terra, do seu dia, né? Mas você quer passar a eternidade com Deus no céu. Como? Né? Eu sei que somos salvos pela fé em Cristo, mas a fé sem obras é morta, né? E as obras também está na questão de orar pelos outros, orar pelas pessoas, orar por todos que vierem à sua mente, né? E é isso. E que o Senhor Jesus possa estar nos guiando, nos iluminando e tendo misericórdia de nós e nos ajudando em oração, para que a gente possa orar para aqueles que necessitam, orar por nós mesmos, por nossa família, orarmos pelas pessoas em todo o tempo. Que a oração ela vai nos aproximar de Deus e vai interceder pelas almas. E que possamos estar firmes em oração, porque se a gente deixar o inimigo, ele está trabalhando de todas as formas, e o inimigo ele fica ao nosso redor, igual um leão, buscando a quem possa devorar, né? Isso é o que diz as Escrituras, e é verdade. E ele vai entrar pelas brechas, e às vezes a brecha, você, em vez de estar orando, está assistindo um seriado, uma televisão, ou então está jogando um joguinho no celular, né? Ou então tá muita correria, nossa, mas hoje eu tenho que bater a meta lá no meu trabalho, eu cheguei cansada do trabalho, então era para você ter orado antes de ir pro trabalho. Né? Realmente, a nossa vida é corrida, e se deixarmos para depois, para orar depois, fica mais difícil. Então, o certo é, acorda mais cedo e vai orar. E quando for dormir, ora também. Cansado, faz oração, pode ser uma oração menor, né? Porque você pode ser que esteja num dia cansado. Quando não estiver tão cansado, faz a oração. Assim, não é nem questão de tempo, é questão da tua entrega, né? Do teu coração, né? Para Jesus. Entregar totalmente tudo aquilo que está no teu coração para Jesus. Entregar tudo, tudo, tudo. Os problemas, os sonhos, as pessoas, a tua vida inteira para Jesus em oração, né? E é isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude a sermos mais fiéis a Ele. Amém? E o manancial de hoje pede que seja lido a Bíblia em 1 ano, né? Leia a Bíblia em 1 ano, de Salmos 83 até o 85. Vamos para a leitura? Salmo 83, uma canção. Salmo da família de Asaf. Ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, nem te detenha, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-lo como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor
e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeebe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram: vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 84, para o mestre de música, de acordo com a melodia, Os Lagares, Salmo dos Coraitas. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não lhe recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Aleluia. Salmo 85, para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua palavra, que é sempre viva, que é sempre atual. Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor por nós e tua misericórdia que tem nos alcançado e se renovado todas as manhãs. Te agradecemos por mais esse manancial. Amém. E esse foi o manancial de hoje, do dia 8 de maio de 2024. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa estar com todos vocês. Um bom dia.